Então, começo eu. Isso? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma primeira consideração, que é a seguinte. Discutir um tema como esse, né, a questão da luta de classes, as questões sociais, ela tem, fazer essa reflexão, essa discussão tem assim, uma grandeza enorme. Primeiro, porque nós estamos num país. E é nesse país que vocês, certamente, a maioria absoluta, irão atuar como profissionais. Então, nós temos no Brasil hoje, aproximadamente, né, nós estamos aí com uma defasagem em relação a dados mais recentes do IBGE, ou análises mais recentes a partir do IBGE, mas assim um número impressionante, de mais de 30 milhões de brasileiros hoje que estão abaixo da linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza extrema. Se nós pensarmos aqui, do ponto de vista desse número, 30 bilhões, não seria exagero da minha parte fazer aqui uma comparação em termos de população com a Argentina. A Argentina tem hoje uma população de cerca de 36 milhões de habitantes. Quer dizer, no Brasil nós temos um pouco mais de 30 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, é nesse país, né, com esse contingente enorme de brasileiros que vocês irão atuar como eu atuo. Né? Atuei como um professor durante 33 anos na escola pública. Além da linha de pobreza, nós vivemos hoje numa sociedade em que a precarização do trabalho, a precarização de todos os serviços, né, públicos, todos aqueles serviços que são oferecidos pelo Estado. Então, nós vamos ter uma margem muito maior de brasileiros que encontram-se numa situação muito difícil. E o que é preocupante, e deve ser uma preocupação de todos nós, é o fato de que as perspectivas elas não são boas, não são generosas. Eu costumo usar aqui uma expressão, né, que todos nós conhecemos bem, que é a tal da luz no final do túnel. Quer dizer, quais são as perspectivas de nós mudarmos, né, a realidade, sobretudo da nossa população que padece, que é carente de uma série de benefícios, vamos dizer assim, do emprego, da moradia, do acesso à escola como um todo, do acesso à saúde, né? Muito bem. Então, essa é uma primeira consideração. Esse meu comentário tem como objetivo dizer que essa é a realidade, né? Seria tão bom se todos os profissionais da saúde encontrassem pela frente um sírio-libanês, uma beneficência portuguesa, um Einstein, né, um São Luís, mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Eu até aproveito para dizer que eu tenho duas filhas que são enfermeiras, uma delas atua numa UPA em Santo André, ela narra com muita frequência algumas dificuldades que os profissionais da UPA encontram no seu cotidiano. E olha que nós estamos falando aqui de Santo André, hein? Que é um dos municípios dos mais prósperos em termos de Brasil. Muito bem, então agora vamos falar aqui do filme. Eu vou usar, até para que eu não me estenda muito, vou usar ir direto naquilo que eu interpretei do filme, do ponto de vista do nosso tema aqui, não é? A luta de classe, as questões sociais. Eu consigo ver o trem com mais de 1.000 vagões, né? 1.001 vagões. O título, inclusive, é bem interessante, me chamou muita atenção, né? Trem Arca. Não sei se o autor, o diretor, enfim, quis associar a ideia bíblica da Arca de Noé, ou seja, aqui está a salvação,
É claro que eu não pretendo entrar nos detalhes propriamente dito do filme, né? Pois bem, então eu consigo ver o trem como o nosso planeta. Eu consigo ver o trem como o nosso planeta. Um planeta que tem hoje cerca de um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, em que nós temos aí uma dura realidade. Né? Isso eu tô aqui generalizando, né? Uma dura realidade. Então, nós vivemos num mundo em que predomina o capitalismo enquanto sistema que organiza a vida das sociedades, capitalismo que organiza todos os processos produtivos, é o capitalismo que está na condução, né, do ponto de vista ideológico, da educação, enfim, nós vivemos num mundo capitalista, né? Essa é a realidade. Alguns dizem assim, não, mas nós temos alguns poucos que são socialistas. Mas são assim tão poucos, né, que dá até para discutir se são mesmo socialistas, em razão das suas inúmeras contradições também. Pois bem, então nós temos um mundo que padece, um mundo dividido em classes, um mundo em que o trem, para mim isso fica muito evidente, né, em que tem alguns poucos com os seus privilégios, e olha que os privilégios são assim, com muito destaque, né, os privilégios. E a grande maioria não, a grande maioria dessa população mundial, e, fazendo aqui uma referência ao filme, né, a terceira classe, o fundão, os fundistas, né, o inferno, me chamou muita atenção alguns dizeres em relação à parte final do trem, né, onde nós vamos encontrar a massa, o conjunto, a maioria absoluta da população. Eu até me atrevo a dizer que da população mundial. Né? Então, essa é uma primeira observação que eu considero assim, muito interessante. E me chamou a atenção, né, no filme o termo, né, pessoal da terceira classe, fundão. Me veio na memória, eu vou aqui só para vocês lembrarem, vocês estudaram isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? Quando nós trabalhamos o assunto, a época dos reis absolutistas, que tem como marco, né, a Revolução Francesa, 1789, então é um pouco antes de 1789, a época do absolutismo. No absolutismo era usado esse termo, né, para identificarmos os componentes da sociedade daquela época. Então, nós tínhamos o primeiro Estado. O primeiro Estado era representado pelo clero, as altas autoridades da igreja. Acima vinha o rei, né? Abaixo, o segundo Estado, a nobreza. E o terceiro Estado, o povão. Né? Então, me chamou muita atenção essa expressão no filme, terceira classe. Então, me veio essa ideia, né, do terceiro estado, ou a terceira ordem. Assim era a descrição da sociedade na época do absolutismo. Uma outra questão que me parece assim, muito interessante no filme, não é? E que o filme, em boa parte, aborda essa questão, que é a necessidade da investigação da morte, né, de uma pessoa. Mas eu não vou entrar no detalhe da morte, naturalmente, né? Mas o que me chamou também bastante atenção em relação a isso, né? Que era preciso identificar o assassino, era preciso uma investigação à altura que desse uma resposta. Quem que matou? Quem que é o assassino? Mas o porquê dessa necessidade? Né? E aí sim, o que me chamou a atenção, que é a questão do equilíbrio. Então, é preciso um equilíbrio. Então, não pode ter morte, não pode ter nenhuma reação, não pode acontecer nenhuma situação que
que desabone ou que mexa com o tal do equilíbrio, né? E aí, eu também, na condição de professor de história, não sei se vou aqui de forma exagerada, né? Mas me veio na minha mente essa questão do equilíbrio. Também é um assunto que vocês vão lembrar, é um assunto que nós trabalhamos em filosofia, sobretudo em filosofia, também no ensino médio, que é a ideologia positivista. Não sei se vocês lembram desse termo, e eu vou esclarecer um pouquinho mais. Essa ideologia, ideologia, quer dizer, um conjunto de ideias, o filósofo principal dessa corrente chamada positivista, ele se chamou Augusto Comte, um francês, isso do século XIX. E eu vou apontar aqui uma data aqui para vocês, só para vocês se situarem, né? 1850. 1850 é século XIX. Pois bem, é desse positivismo que os militares brasileiros, quando proclamaram a República, em 1889, eles, então, positivistas, na sua maioria, estabeleceram, colocaram na bandeira do Brasil um slogan do positivismo, que é ordem e progresso. Mas por que eu estou falando disso? Né? Para lembrá-los que a ideia principal do positivismo, e daí as duas palavras ordem e progresso, é o quê? O que está embutido no pensamento positivista? Que numa sociedade, para que ela tenha ordem e progresso, é preciso harmonia. A harmonia entre quem? Entre todas as classes sociais. Esse é o pensamento central do positivismo. Quer dizer, é preciso uma cooperação. É preciso cooperar as classes sociais. Só a cooperação, só a soma, só a harmonia pode provocar, gerar a ordem e o progresso. Nesse sentido, os positivistas, então, negam a luta de classes. Eles negam, os trabalhadores, seja ele trabalhador camponês ou trabalhador urbano, não, vocês não podem reclamar, não podem questionar nada. Porque se vocês questionarem, há uma quebra dessa harmonia. Logo, o progresso, ou melhor, a ordem e o progresso ficam comprometidos. Né? Então, isso me chamou muita atenção. Bom, mais um comentário, até para que vocês também. E, por favor, ficará extremamente rico alguém divergir. Não podemos ter aqui nossa conversa só com a concordância, vamos divergir. Aquilo que eu falei ainda há pouco na apresentação, né? A aprendizagem é isso, é a soma. É soma, e ninguém tem aqui, jamais seria a pretensão de cada um de nós dizer, olha, estou com a verdade. Isso não existe, né? Verdade não existe. O que existe são ideias, e as ideias devem ser colocadas, é isso que nos enriquece. Muito bem. Uma outra questão que me chamou assim, muita atenção no filme em relação, por exemplo, ao espaço que se destinou, do ponto de vista do filme, não é, à produção de alimentos. Cerca de 130 vagões. E quando o Lighton, Lighton que pronuncia, né? O ator. Quer dizer, quando ele adentra naquele espaço, ele fica encantado com aquilo. Uma maravilha. A figueira, a maçã, um lugar extraordinário. Me pareceu até um pedaço do paraíso, né, do ponto de vista do divino, né, a ideia de paraíso. Pois bem, me chamou a atenção também essa questão que é marcante hoje no mundo, né? Hoje no mundo não há carência alimentar para aqueles que podem comprar. Eu até me atrevo a dizer, né, aqueles que são privilegiados, nós não temos carência alimentar, não temos
nenhum problema com relação à produção de alimentos, não temos nenhum problema com a oferta de alimentos. Inclusive, quando o Brasil, né, e isso é algo positivo, naturalmente, eu não estou criticando esse aspecto. Quando o Brasil, nas suas imagens, mostra ao mundo, né, ou mesmo para nós brasileiros, as áreas agrícolas, meu Deus, nós ficamos encantados. Cerrado brasileiro. Esses dias mesmo estava vendo uma reportagem sobre o aproveitamento de alguns lugares, né, no Nordeste brasileiro, com aproveitamento de algumas áreas que são irrigadas com as águas do Rio São Francisco, onde se produz no Nordeste brasileiro, se produz uva com qualidade extraordinária, destinada à produção de vinhos, que são, inclusive, levados ao mercado exterior. Então, quando nós vivenciamos essas imagens, ou então assistimos essas imagens, quer dizer, nós ficamos encantados, quer dizer, com tantas áreas agrícolas, uma agricultura diversificada, uma agricultura belíssima, a capacidade produtiva gigante, além, claro, da modernidade, né, dos recursos tecnológicos presentes aí hoje no agronegócio. Muito bem. Então, no filme, nós temos isso, né? Quer dizer, não tem problema a produção de alimentos. Não há nenhuma carência em termos da oferta desses alimentos. Agora, qual é a contradição, né? Qual é a contradição disso? A massa, né? A população sofrida, a terceira classe, essa vive, do ponto de vista alimentar, de forma cruel, né? Nós temos lá duas cenas em que as pessoas, claramente, aquilo que é ofertado a elas, usar aqui uma expressão, né? São migalhas. E são migalhas que não atendem, naturalmente, à demanda daquelas pessoas que ali se encontram. E aí você vê, né? Pelo menos essa é a leitura que eu faço do filme, parece uma criação de ratos, né? E a criação deve, como existe isso em alguns lugares, né, a fome é tão grande que você acaba se alimentando do que aparecer, até de ratos. Né? Então, você vê na terceira classe, no inferno, né, você vê uma situação extremamente difícil. Primeiro, um espaço completamente abarrotado, inchado, em razão do número de pessoas, e as condições são as mais miseráveis possíveis. E aí, se nós transferirmos, né, para a nossa realidade, em termos de mundo, hoje nós temos no mundo, dos 7 bilhões de habitantes, nós temos hoje mais de 1 bilhão de habitantes nesse planeta, que pessoas, né, que vão dormir e que não conseguiram ingerir ao longo de 24 horas sequer 500 calorias. Vocês sabem, claro, muito melhor do que eu, que 500 calorias não precisa muito. Basta tomar um refri, comer uma barrinha de chocolate, você já atinge, claro, depende do tamanho da barra, né? Você já vai atingir essas 500 calorias. Ou seja, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que padecem de fome. Que padecem de fome. Então, isso é de uma realidade indiscutível, né? Indiscutível. Uma outra questão que eu quero, que também me chamou muita atenção, deveria ter falado isso no início, mas aqui é uma conversa sem grandes preocupações em termos de estar numa sequência cronológica aqui. Mas a primeira cena do filme, não é? Da invasão dos trens, do desespero das pessoas em relação ao trem, de ter o acesso, de embarcar no trem, eu quero também ousar aqui fazer uma comparação com as cenas que nós estamos vendo pela televisão, sobretudo as cenas a partir do último domingo, em relação às pessoas lá no Afeganistão que buscam
né, adentrar nas dependências do aeroporto em Cabul. Me chamou muito a atenção essa cena do filme, né, do desespero, da loucura, para tentar embarcar no trem. Quer dizer, as pessoas para tentarem adentrar no aeroporto. E o pior, né, que me parece assim algo inacreditável em pleno século XXI, ano 2021, aquelas pessoas na pista do aeroporto em Cabul, e vocês certamente viram as pessoas segurando, né? Usar aqui o termo segurando, né? As pessoas se segurando na aeronave, e a aeronave já, né, fazendo lá a sua primeira operação para a decolagem, e vocês devem ter visto também, pelo menos duas pessoas, as imagens pegaram isso, ainda tentando segurar do lado de fora, naturalmente, né, da aeronave, pessoas que caíram, foram lançadas ao solo, ou seja, à morte, não é? Então, me parece assim que dá para fazer essa reflexão, esse paralelo. Quer dizer, então nós temos o mundo, em algumas áreas do mundo, em que as pessoas agonizam com muita força. Tamanha é a carência, tamanhas são as suas necessidades, né? E se nós irmos, por exemplo, para outras regiões do mundo, não é muito comum nós falarmos de África, né? Mas eu também vi cenas na última segunda-feira desta semana de um campo de refugiados, na sua maioria sírios, na Grécia. Na Grécia, país europeu. Você observa, né? Aliás, observando as imagens do alto, um campo de refugiados em que ali a maioria das pessoas vivem sem as mínimas condições humanas. Por último, Gustavo, por último que eu digo nessa minha fala aqui, mas eu estou aberto à troca de ideias, naturalmente, eu quero só dizer o seguinte, né? Espero que isso possa gerar aqui uma conversa. Eu sou daqueles que eu não posso negar, eu não posso, porque existem alguns que omitem, em determinadas ocasiões como essa, né, omitem a sua ideia. Nós não podemos nos omitirmos em relação às nossas ideias, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou tocar numa questão que pode gerar aqui uma discussão fraterna, naturalmente, né? Que é com relação ao pensamento marxista. O pensamento marxista ele toca nessa questão. Ele toca nessa questão. Qual que é a questão? A partir da leitura de Marx, ele diz o quê? Olha, a história da humanidade é a história da luta de classes. E se nós atentarmos do ponto de vista histórico, nós vamos perceber. Você pode divergir, mas não tem como negar. Por exemplo, se nós partirmos para a época antiga, e aí eu posso apontar Roma como exemplo, poderia citar outros exemplos, mas Roma antiga, o que marcou, do ponto de vista das questões sociais, das lutas, o que marcou a história de Roma? A luta de classes. Entre quem? Entre escravos, somados aos plebeus, contra os patrícios. Período subsequente, Idade Média. A luta da Idade Média será a luta de quem? Dos camponeses ou servos em relação aos senhores, em relação ao clero. No período subsequente, no período da chamada Idade Moderna, né? Cronologicamente, começa em 1453, a Idade Moderna. O que nós vamos ter, né, dentro do espírito do absolutismo? A luta do terceiro Estado, a que me referi ainda há pouco. A burguesia ela fazia parte do terceiro Estado.
Então, fazia parte do terceiro estado os burgueses, os camponeses, os artesãos, os operários, não operários do ponto de vista ainda da mecanização, isso é só a partir de 1750, com a Revolução Industrial. Pois bem, o que marcou, né, quais as lutas que marcaram o mundo moderno, a Idade Moderna? A luta de classes, o terceiro estado contra o primeiro e o segundo, contra o rei, contra o alto clero, contra a nobreza, sob o comando da burguesia. Alguns negam, né, a luta de classes, mas esquecem que a burguesia foi uma classe na Idade Moderna, simbolicamente aí com a Revolução Francesa, ela foi uma classe revolucionária, que depois o rei, depois o absolutismo, e que naturalmente conduziu a humanidade para um novo patamar, com as suas contradições, mas também com o progresso. Nós temos que reconhecer isso. E hoje, né, aí vem o marxismo. O que vai marcar o que nós chamamos, né, simbolicamente, a partir do Manifesto Comunista de 1846, 1847, bem no finalzinho da primeira metade do século XIX? É essa luta de classes. Dessa vez, quais são os personagens que estarão em combate, vamos dizer assim? Os operários versus a burguesia. Daí, então, nós vamos ter o socialismo versus capitalismo. É isso, né? É isso. E aí, com relação ao filme, nós podemos fazer a partir da metáfora do filme, né? Nós podemos fazer essa discussão. Quer dizer, é isso. Quer dizer, qual é a saída? Qual é a saída? É acreditar que os primeiros vagões irão se sensibilizar, irão compreender o sofrimento da terceira classe? Dá para acreditar nisso? Eu penso que a esperança ela está aonde? Na organização. E a terceira classe ela buscou isso, né? De forma precária, mas buscou se organizar. Vamos fazer um levante. Primeiro vamos observar, foi observado, né, que em 1 minuto e alguns segundos a porta ficava aberta. Olha, dá para nós escaparmos, dá para ir avante para os vagões seguintes. Né? E agora, as nossas armas, porque nós vamos ter o confronto, quer dizer, quais são as armas, né? Eles não tinham, né? Na verdade, não tinham a esperança, a disposição de lutar, né? E é interessante, só mais uma observação, né? Que quando vou usar aqui a palavra, né? Os revolucionários lá, quando eles avançaram, quer dizer, eles avançaram um vagão. Quer dizer, e qual é a estrutura do outro que está, né, lá na frente, né, adiante? É uma estrutura impecável do ponto de vista militar, do ponto de vista da estrutura militar. Quer dizer, é difícil romper isso, né? Agora, não entenda a luta, nós temos a luta, ela se dá de diversas formas, né? Desde a luta a partir das discussões de ideias, a luta do ponto de vista da organização. Luta não significa só a luta do ponto de vista marxista, né? Não precisa ser uma luta revolucionária do ponto de vista da tomada do poder. Não, podemos lutar de outras formas. E a humanidade já tem essas experiências, né? Se nós lembrarmos aqui, logo após a Segunda Grande Guerra que terminou em 45, logo depois nós vamos ter o processo, né? O que nós chamamos, né, das independências então das áreas dominadas pelas potências europeias, a descolonização. Aí nós podemos lembrar de Gandhi, né? Gandhi é uma das lideranças da Índia, quer dizer, você conduziu ali milhares, já eram milhões de indianos que vão, sob a liderança de Gandhi, vão resistir à dominação britânica e que vão conseguir a sua independência. Né? Se nós
voltarmos aqui para o nosso continente, o continente americano, nós vamos lembrar da luta dos negros, né, norte-americanos ou então estadunidenses, né, na luta por cidadania, na luta contra o racismo, nos anos 60, né, no final dos anos 60, sob o comando de Martin Luther King. Então, nós temos alguns exemplos que é possível avançar em termos de conquistas, né, para revertermos essa situação tão dramática da maioria hoje da população mundial, seja a nossa, brasileira, como a na maioria dos países, né? E que mundo é esse, né? Só para lembrar, nós hoje temos no mundo um pouco mais de 200 países, dos quais sete são chamados, né, integrantes do G7, são considerados os mais ricos do mundo. 7. Vamos dobrar isso para não ficar alguma coisa radical. Vamos dobrar para 14. Quer dizer, de 200 países, 14 são ricos. Quer dizer, e os demais? O que, que acontece? São, são o quê? São destinados a essa condição de subdesenvolvidos ou do, né, do chamado terceiro mundo, enfim, essa classificação que a geografia nos traz. Mas, Gustavo, eu penso que, e Isabel também, a todos, eu penso que acho que eu posso ouvir vocês naturalmente, aprender com vocês. É isso, querido. Professor, eu queria falar muitas coisas, mas você falou tanto que fico até com vergonha de falar. De jeito É, nenhum. mas uma observação que eu queria fazer é que, assim, na minha opinião, o sistema capitalista que a gente vive hoje, ele é fadado ao fracasso, se é que já não fracassou. E o que é interessante na série é que todo o desastre ambiental que aconteceu culminou do sistema capitalista que eles viviam e para eles, nessa imagem deturpada do futuro, a única forma de seguir em frente seria manter o sistema capitalista, né? Então, para mim, não faz o menor sentido isso. É você errar e continuar tentando no mesmo erro. E se a gente for olhar para a nossa realidade hoje, não está muito diferente, né? Porque nos últimos 40 anos a Terra está aquecendo, a gente está vendo nos últimos 3 anos os desastres ambientais absurdos, e volta e meia a gente aprende, a gente vê em notícias e tudo mais, pessoas comprando vagas para irem para a Lua, para irem para Marte, para saírem do planeta que essas mesmas pessoas estão jogando no lixo, né? Então, só queria fazer esse paralelo, esse comentário. Eu achei ótimo o que você disse, Gu. E uma coisa que eu também fiquei pensando assim, que me. Né, afinal de contas, enquanto eu assisti o episódio, né? Querendo ou não, a gente tem que considerar que as pessoas ricas são as que detêm o poder de fato, seja se a gente levar em consideração financeiramente ou militarmente, né? Afinal, o Estado é o único poder que de fato tem direito legal de usar armas e tudo mais, né? Enfim. Só que ainda assim, apesar de ter esse status que é tanto ideológico, né, no sentido de estar no imaginário social, quanto o status de fato de poder, quem mantém a estrutura, e aí agora eu tô falando do mundo aqui, né? Quem mantém de fato essa estrutura funcionando são os trabalhadores que, no caso, estavam nesse terceiro vagão. Então, assim, é muito uma questão de assim que, e é isso que acontece na série que eu achei muito interessante, assim que dá um problema, essa pessoa do fundo que é chamada. Tipo, essa pessoa do fundo é que vai resolver. Então, se a gente for parar para analisar de fato, né, quem sabe manusear, quem sabe como funciona, quem sabe manter esse planeta funcionante como ele tá,
são as pessoas que estão no fundo, e são elas que têm menos direito, né? E aí uma coisa que o professor falou que eu concordo bastante é justamente isso, sabe? É uma questão de organização. Achei muito legal isso da série, que eles trouxeram essa visão, pelo menos ficou para mim essa sensação de que as pessoas do fundo, elas são minoria, sabe? No sentido de que elas estão mais tem menos recursos, elas estão mais comprimidas ali, e que quem tem espaço, quem tem destaque, são as pessoas que estão lá no começo do vagão. Só que é justamente o oposto, sabe? E é justamente o contrário. E aí aproveito esse meu momento de fala e já faço a crítica também, para, né, aproveitando o momento e atingindo justamente no ponto que eu acho que é o nosso caso, nos formando como classe médica, que a gente aqui tá no meio do vagão, a gente acha que a gente tá mirando lá em cima, sabe? Que a gente vai ser essa pessoa que vai pagar sei lá quantos milhões para ir para Marte quando der merda. Mas, na verdade, a gente está muito mais perto aqui do fundo do que lá da frente. E eu acho que aí também perpassa essa questão meio que do imaginário social, né? Uma outra coisa que eu também acho muito legal é que precisa existir a diferença entre o que sou eu e o que são eles, sabe? Então, tipo assim, eu tô mais poderosa aqui no vagão, porque, sei lá, eu paguei a minha passagem, que foi a mais barata, e eu como minimamente ok, e eu acho isso ok. Eu não sou aquela pessoa que fica lá no fundo, sabe? Que tá lá comendo rato, entende? Quando, na verdade, tipo, tem gente que foi exatamente aí que o professor tocou e que eu concordo bastante. Tipo, gente, a gente tá falando de uma questão de 7 para 200, sabe? É uma coisa, assim, absurda. E aí é isso, eu gostei bastante da série, eu achei que foi ótimo vocês terem trazido essa temática, e eu acho que, assim como o professor também tinha comentado lá no começo, né? Tipo, ai, que legal que vocês da medicina estão pensando para outras coisas além da medicina, mas eu acho que uma coisa não pode jamais se dissociar da outra, sabe? Eu acho que a gente tem que manter muito firme na nossa cabeça qual é o nosso papel nisso tudo, sabe? Em que vagão a gente está. E partindo do princípio da nossa função como médicos, tipo, qual é o nosso papel de verdade? Será que a gente devia estar aqui simplesmente achando que está tudo bem e que é isso aí, que as pessoas estão. Muita gente está sem ter o que comer e tá tudo bem? E é isso aí, a gente vai viver, como o professor também muito bem falou, vai viver trabalhando no Sírio, vai viver trabalhando, sabe? Enfim, feita a crítica, né, do que eu acredito. Ou se tem um papel muito maior e tudo mais. Eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Aí, muito legal. Eu só queria falar rapidinho, pegando o finalzinho da sua fala muito perfeita, é que para mim, cada vez mais a gente cai numa questão de usar o termo minoria para vários grupos sociais, né? Eu acho que tipo essa questão que a gente aborda na série também entra. E é engraçado como é um termo que não se cabe muito, né? Não é uma minoria. Tipo, na série mostra um pouco, dá um pouco essa impressão, porque são 1.001 vagões, eles estão com um só no final, mas eu acho que dá para perceber como é muita gente para um vagão, com o resto diluído entre 1.000. Então, eu acho que é importante essa questão mesmo também de observar que não é a minoria, e que a gente não é a minoria. E eu gosto muito desses filmes e séries que abordam essa questão de, tá, se eu não sou a minoria, por que eu tô sendo tratada como isso, sabe? Eu acho que tem um outro filme que eu gosto bastante, que é o V de Vingança, não sei se vocês já viram, mas ele aborda um pouco isso também, tipo, por que eu que sou a maioria, eu que trabalho, que nem a Ju falou, eu que vivo para vocês, eu que estou trabalhando, eu que estou conquistando as coisas, por que eu sou a minoria e por que eu sou tratada, né, como essa minoria? Então, eu acho que isso é uma questão bem legal também. Mais alguém vai falar? Porque eu gostaria de ouvir, hein? Que maravilha! Eu gostei muito do que o Gustavo, a Júlia e a Isabel agora falaram. Muito bom. Compartilho das ideias de vocês. Só uma observação, Gustavo. Do ponto de vista histórico, o meu olhar como historiador e amante da leitura, porque eu leio a
até hoje, eu não vou dormir antes de ler. A minha primeira, depois de assistir um dos jornais, eu vou ler. Então, eu preciso ler antes de dormir. Mas, assim, eu penso, Gustavo, que o capitalismo terá o seu fim. Isso é histórico. Assim como os demais modos de produção, né? O modo de produção escravista, o modo de produção feudal, hoje o modo de produção capitalista, todos eles vivem o que nós chamamos de ciclos. Então, ele vive dentro dos seus ciclos. Ora em crise, ora supera a crise, né? Mergulha nas suas contradições, supera as suas contradições, mas terá o seu fim. É claro que não dá para nós apostarmos aqui, eu pelo menos não consigo ver isso, quando é que isso vai acontecer. Mas eu penso que a partir das contradições, por exemplo, vamos pegar só a questão ambiental, né, a degradação ambiental hoje vivida por nós. Está aí a temperatura, né, passando de 1 grau, o aquecimento global. A Alemanha ficou, a Alemanha, a Bélgica, a questão há cerca de 3 semanas atrás, né, eles ficaram desnorteados. Recentemente, a Turquia, um dos países, né, a Turquia enfrentando queimadas terríveis, aliás, as queimadas não haviam ainda cessado, chuvas torrenciais que, falando da Turquia, né, no primeiro momento as queimadas, depois os grandes incêndios e a chuva que arrebentou provocou uma série de destruições. Pois bem, então a Europa ela pegou isso como lição. E uma lição extremamente forte, né? Opa, nós temos que realmente acreditar que o planeta agoniza, que da maneira como está não dá para continuar. As possíveis soluções só virão a longo prazo, nada é de imediato, nada é a médio prazo, quer dizer, a longo prazo. Se fala aí em daqui a 30, daqui a 50 anos, né, para a gente começar a ver uma queda dessa temperatura aí que está em alta, esse aquecimento global. Pois bem, mas por que eu estou falando disso, né? Para dizer que o capitalismo, de modo geral, as principais potências, dentre elas a China, não abrem mão, né, em relação a investimentos pesados para buscar soluções em relação a esse aquecimento global. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, né, o Trump nos Estados Unidos, que reativou a indústria de carvão, que é altamente, né, responsável pela poluição, por lançar na atmosfera as partículas extremamente graves para todo esse aquecimento. Quer dizer, a indústria automobilística, né, ainda dá seus primeiros passos em relação à mudança da sua matriz produtiva, né? Por exemplo, sair dessa matriz de abastecer os carros com petróleo e partir para a energia elétrica. Quer dizer, ainda existem essas resistências. Em outras palavras, o capitalismo ele enfrenta essa contradição. Quer dizer, adiante, você tem um lucro, você precisa abastecer os mercados, você precisa vender, investir, produzir, vender, e, ao mesmo tempo, você tem que dar uma resposta a essas questões ambientais, né? E aí, o que eu penso, Gustavo, para finalizar aqui a minha intervenção? O capitalismo eu penso que ainda vai viver aí por muito tempo, porque mudar tudo isso é algo extremamente difícil. Primeiro que teremos que nós, né? Quer dizer, o eu, na sua individualidade, teremos que mudar.
essa coisa do consumismo, né? Porque nós fazemos parte desse universo, né? A indústria produz muito porque nós consumimos muito. Quer dizer, como é que fica isso, né? Quem que abre mão, é claro que eu estou aqui generalizando, mas quem que abre mão de ter uma dúzia de calçados? Será que um, dois, três calçados não seriam suficientes, né? Ter dois, três carros na garagem, né? Isso é complicado. Então, nós teríamos que passar por uma mudança extremamente radical para que esse capitalismo aliás, para que esse capitalismo tenha o seu curso mudado, né? Nós temos que partir aqui da nossa. Mas aí, por outro lado, eu fico pensando, né, Gustavo, quando a gente vê algumas coisas, né, em que as pessoas são tão individualistas, as pessoas ainda são extremamente individualistas, né? Esse espírito mais fraterno é algo que fica assim tanto no, aliás, é algo que fica mais no campo do discurso ou mesmo das ideias, né? Como isso é difícil, né? Como isso é difícil, muito difícil. Abrir mão de alguma coisa para estender ao outro, né? Bem complicado. Mas nós temos que ter esperança, né? De que nós podemos ter um mundo melhor, um mundo muito melhor, um mundo mais humanizado, vamos dizer assim, né? É isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Ou alguém quer fazer alguma pergunta, né, Tá? Isabel? Exatamente. Mas olha, eu penso, eu vou ousar aqui dizer que foi assim muito bom. E o mais importante, não é nós saímos daqui uma sementinha, usar aqui a expressão semente, quer dizer, o que nós podemos, né, fazer para lá na frente, né, atuarmos como profissionais, além da competência propriamente dita, né, mas profissionais mais solidários, mais fraternos, né? Haja visto que eu que venho, o Gustavo sabe disso, a Mariana sabe disso também. Eu vim do interior do Amazonas. Eu venho de uma região em que a carência de médicos é assim gigante, gigante. E no Amazonas, pela sua geografia, não é? Os lugares são distantes. A principal via é a via fluvial, quer dizer, são os rios. Em alguns lugares você não tem o sinal do celular, né? Muito precário essa questão. Pois bem, nós não temos médicos. O profissional, o médico não quer ir, né? Não quer ir para o Amazonas, não quer ir para a floresta, não quer ir para atender a população ribeirinha. Eu estou falando do Amazonas em razão da minha experiência enquanto morador, né, ex-morador da região, minha família que ainda mora lá, né? Aliás, toda a minha família. Mas, assim, vocês terão pela frente grandes desafios, grandes desafios. Um dia, conversando com o meu sobrinho, que fez medicina em Cuba, ele é o Ian Gabriel, ele fez medicina em Cuba, e ele veio trabalhar aqui em São Paulo, na Vila Prudente. Aí eu falei para ele assim: olha, rapaz, olha, Ian, vou te dar só um conselho. Atenda os seus pacientes olhando nos olhos. Dê um bom dia, dê uma boa tarde. Você, como profissional, pode, no primeiro momento, até não solucionar o sofrimento daquela pessoa. Mas se você atender bem, com gestos simples, um olhar, não precisa muito, não. Só um olhar. Um olhar positivo, né, naturalmente. Mas só um olhar. Um olhar de compaixão, um olhar de solidariedade, um olhar de respeito ao cidadão. É isso. A
pessoa vai sair dali dizendo assim, olha, minha dor não passou, supondo, né? A minha dor não passou, mas eu fui tão bem atendido. Saibam disso. O que mais as pessoas esperam de um profissional da medicina é isso. É ser bem tratado. É ser bem tratado. Então, eu faço votos para que vocês tenham aí a conclusão do curso muito em breve e que vocês sejam bons profissionais, como eu encontro ex-alunos meus, vários, hein? São médicos, inclusive quem faz o serviço, o tratamento dentário meu, que eu estou sempre indo, é uma ex-aluna minha, é aquela que me atende. E é assim, é uma alegria mesmo, é uma alegria. Então, eu fico aqui como um cidadão, torcendo para que vocês realmente tenham aí bastante sucesso. E não esqueçam desse meu, aliás, é um pedido meu, olhem os seus pacientes como pessoas humanas, como pessoas que estão lá na terceira classe. Expressão do filme, lá no inferno, né? É o que a gente chama das trevas, né? Então, vamos ser uma pequena luz na vida dessas pessoas. Obrigado vocês de coração. Todos e todas. A gente que agradece, professor. Obrigado. Tenho certeza que todo mundo está falando aqui no chat. Foi muito bom mesmo essa discussão. Eu estava com muita saudade do senhor. Eu sabia que ia ser Gustavo. incrível. Obrigado, querido. Saudades de todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Ai, Mari, pode falar. Você quer falar? Não, eu queria falar que foi um prazer te reencontrar, professor. Foi incrível essa conversa hoje aqui. Obrigada, viu? Obrigado você também, querida. Um beijão. Professora, eu só queria agradecer essa disponibilidade mais uma vez. A reunião foi muito enriquecedora, acho que para todo mundo, está todo mundo comentando aqui no chat. Foi muito gostoso passar esse finalzinho de tarde com o senhor aqui. Amém, obrigado. Que bom. É isso que engrandece o professor, aquilo que eu disse. Obrigado. Beijão a todos e o meu abraço fraterno a todos. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo, gente. Tchau, obrigado.